Olá pessoal da Secap, tudo bem? Meu nome é Otávio Brito e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho Sob a Égide dos Algoritmos, uma análise do filme Alien, o Oitavo Passageiro. Então, a gente vai tratar aqui nesse trabalho sobre a abrangência de estudo das humanidades digitais, a ideia de debate, né, a metodologia, o filme em si, né, o contraste com a realidade atual, em detrimento do filme, e as conclusões. Então vamos lá. Humanidades digitais. Esse tema, para muitos, pode ser novo. O Manifesto das Humanidades Digitais diz assim, que humanidades digitais é uma transdisciplina portadora dos métodos, dos dispositivos e das perspectivas heurísticas ligadas ao digital no domínio das ciências humanas e sociais. Nas humanidades digitais, a gente tem aí uma convergência entre muitas das ciências, né, das ciências em si, humanas e sociais, e, na minha perspectiva, também das sociais aplicadas, e essa convergência acaba combinando em algo novo. Então, algo que sozinho as ciências humanas, as ciências sociais aplicadas, as ciências digitais não fariam sozinhos. E apesar de parecer algo novo, as humanidades digitais surgem lá em 1949 com o Roberto Bulson. Então a gente já entendeu, né, que humanidades digitais é algo tipo transdisciplinar. Então a gente pode pegar muitas coisas ali para fazer uma coisa nova. E uma dessas coisas vai ser isso, pegar a ideia desse filme para a gente conseguir debater alguns pontos importantes, refletir sobre alguns pontos importantes. E quais seriam esses pontos importantes? A primeira coisa é, o que é um algoritmo? Né? Para quem for aí da computação e esteja vendo essa apresentação, eu não estou tratando um algoritmo aqui como aquela questão básica, né, do conjunto finito de passos, aonde a gente tem um algoritmo como o da Receita Federal, né, que ele vai pegar quanto que você ganha, né, menos as suas deduções e te aplicar uma alíquota de imposto. Não, estou falando aqui dos algoritmos inteligentes, né, de linguagens neurais, de aprendizado de máquinas. Esses algoritmos que nem sempre a gente tem uma ciência clara, né, de como ele vai se desenvolver, como esse processo vai se desenvolver para ele me dar um resultado final. E como os algoritmos são desenvolvidos é um outro ponto, né? Que aí, agora que a gente sabe o que é o algoritmo, pensa sobre o algoritmo, ele é desenvolvido como? Como que pensam ele para projetar, por exemplo, o que vai ser posto na minha timeline, no YouTube, no TikTok, nas redes sociais que eu vejo. Como que esse algoritmo é desenvolvido? E como nós podemos confiar nesses algoritmos? Nós podemos confiar nesses algoritmos? É importante a gente ter esses três pontos em mente. A metodologia desse trabalho vem de uma análise do espectro macro do filme, né? Na minha opinião, com relação a esse trabalho, o filme Alien não se trata do Alien, né? Se trata de uma série de outros aspectos. E fazer um contraste disso com a realidade, com coisas que a gente já está vivendo, que a gente vê no dia a dia. E assim como uma revisão bibliográfica, né, de trabalhos similares que vão fazer essa análise de algoritmos. Então, o filme, para dar um resumão aí, né, porque eu deixei do lado direito da tela, um resumão sobre o filme. O filme começa com todos os protagonistas do filme dormindo. Quem está dirigindo a nave onde eles estão é um sistema chamado Mãe, né? É um sistema que comanda tudo isso. Eles são acordados pelo sistema para fazer uma varredura num planeta. Eles vão porque o sistema força eles pelo contrato. São atacados por uma espécie que eles não conhecem, que eles nunca viram. Uma pessoa que mais pra frente na história a gente vai perceber que é um robô, abre a porta, quebrando os protocolos de bem-estar de todos na nave, os protocolos de quarentena. E mais tarde,
né, a nave cria todo o sistema mãe, né, junto com esse robô, cria uma série de situações para matarem todos na nave e levarem a forma de vida que foi encontrada para a Terra para análise. Porque esse é o mais importante. Ou seja, o algoritmo da nave foi programado para, se em caso de encontrar vida inteligente ou qualquer outro tipo de vida, matar todos se necessário, mas levar essa vida para a Terra. Então, nesse filme, né, a análise do filme Alien, o Oitavo Passageiro, leva a gente a perceber alguns pontos que são relacionados à informação, né, de algoritmos inteligentes, que para a época poderia parecer futurista, mas hoje é uma coisa que é comum. A gente lida com esses algoritmos todos os dias, diariamente. E qual é o contraste disso com a realidade? No Bit by Bit, né, a gente tem um autor trazendo uma questão, né, que durante a Segunda Guerra Mundial, quando os dados do censo, né, foram utilizados para facilitar o genocídio de judeus, ciganos e outros, ou seja, dos inimigos, né? Ou seja, uma coisa que foi criada, né, em si para fazer o bem, né, o censo para compreender como determinadas coisas estão na sociedade, né, quantas pessoas têm, né, onde elas moram, qual é a faixa de renda, foi utilizado para o mal na guerra. E o que significa que uma tecnologia não necessariamente é boa ou ruim. Depende muito de quem vai usar, de como vai usar, de como ela foi produzida. E aí, isso tem a ideia do outro autor. Nós deveríamos explicitamente embutir melhores valores nos algoritmos que nós criamos. Deveríamos criar algoritmos que seguissem a nossa conduta ética de vida. Porque para nós continuarmos vivendo bem em sociedade, isso é importante. Ainda mais que cada vez mais vivemos em uma sociedade envolta de algoritmos e cada vez mais datacêntrica, onde as pessoas passam a ser um dado, né, e não necessariamente visto nesse ambiente digital como pessoas. Um exemplo tirado de uma notícia do El País, que é: uma empresa de software despediu centenas de funcionários em agosto, seguindo apenas recomendações de uma inteligência artificial. Um caso que pode se tornar comum. Ou seja, assim como no filme, todas aquelas atitudes não foram responsabilizadas, né? Os donos do sistema, do algoritmo nesse sentido, não foram responsabilizados pelas atitudes dos algoritmos. Todavia, essa atitude é de alguém. Alguém mandou essas centenas de pessoas embora. Mas quando isso é feito através de um sistema, ou com o aconselhamento de um sistema, ou o derivativo de um sistema, a gente tende a descolar, né, aquela ação da realidade, o que é uma questão muito perigosa. E essas são as conclusões, né? A primeira conclusão eu já trouxe, né, pra gente. A segunda é uma forma, né, uma tentativa de contornar esses efeitos. A gente sabe que não pode frear a tecnologia, é impossível e nem seria benéfico. Mas a gente pode contornar os problemas, mitigar os problemas causados por ela. E um desses pontos está aí nas ciências das humanidades digitais, porque o debate de qualidade de vida já é comum em ciências humanas, as ciências sociais aplicadas, né? Nem sempre a gente tem esse debate ali na área tecnológica, nas ciências de computação, matemática, mas a gente precisa trazer isso para o debate, para quem desenvolve, né, esses algoritmos, ter uma conduta mais ética no desenvolvimento desse, porque nem tudo é lucro, né? A gente tem que começar a pensar e embutir isso, né, nos algoritmos, de em que meios nós desenvolvemos tal coisa. E é importante ressaltar, né, que por trás de todo o desenvolvimento digital, de todo o desenvolvimento científico, a gente tem pessoas. São pessoas que desenvolvem isso, nós, seres humanos. Que significa que essas práticas, elas não são amorais, porque nós não somos amorais. E o que fica evidente no filme, né,
o interesse mantido ali é o interesse das grandes corporações sobrepujando qualquer outro interesse. E aí a gente começa a pensar, né, e eu termino aqui com essa pergunta, né? Na vida real, será que a dinâmica funciona da mesma forma que funciona nesse filme? Ficam aí referências. Agradeço a todos pela oportunidade. Tchau.